Graças a Deus, ele não é influenciado pelos outros. Ele não é influenciado pelas opiniões dos outros, porque ele sabe tudo, vê tudo e conhece tudo. Ele faz tudo como lhe apraz, como tudo lhe dá alegria ou prazer. Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, mais uma vez o nosso devocional diário da The Holy Ness, a paz do Senhor. Queridos, hoje é dia 30 de abril de 2025, acabou-se abril, glória a Deus, apenas 3 horas falta para finalizar o mês de abril de 2025, nunca mais teremos um mês como esse em nossas vidas, daqui para frente, meses melhores, dias melhores virão. É isso que eu creio e é isso que temos profetizado na The Holy Ness, que o ano 2025 será um ano de muita colheita, de grande colheita. Meus irmãos, hoje o nosso devocional tem por tema caudas e línguas abanando. Caudas e línguas abanando. Em 1920, o governador da Pensilvânia, ele tinha um cachorro, ele tinha um cão. E ele mandou aquele seu animal ir para a penitenciária. Na penitenciária tiraram uma foto daquele cachorro, daquele cão, e foi publicado em jornal oficial uma situação incrível por um jornalista que acompanhou o cachorro preso na penitenciária, e ele escreveu o seguinte comentário no jornal do outro dia: que o cachorro havia sido preso por ter matado o gato da esposa do governador. Olha só, o que ele não sabia era que, na verdade, aquele cachorro estava indo para a penitenciária para se tornar amigos dos presidiários que estavam ali e estavam se sentindo só. Então, aquele cachorro foi para fazer uma fisioterapia com aquelas pessoas, ou melhor, uma terapia com os presos, se tornar amigo dos presos. Às vezes, pessoas falam o que quer. O provérbio de Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo de número 18 e o versículo de número 8, ele disse que as calúnias são como gostosos pedaços de petisco dentro do interior, dentro do íntimo daqueles que saboreiam. Então, pessoas falam o que quer, línguas dizem o que querem. Então, precisamos ter cuidado para não vermos caudas como a do cachorro e línguas abanando. Tome cuidado daquilo que você ouve, daquilo que você fala. Nós temos a tendência de crer na vida de uma outra pessoa. Quando algo mal é falado da outra pessoa, nós temos a tendência de crer que algo está acontecendo, de alguma coisa ruim na vida do outro, mesmo sem ser verdade. Mesmo não sendo verdade, nós temos a tendência de crer. Então nós precisamos ter muito cuidado para não crer na notícia de um jornalista como esse. Capítulo 21 de Lucas, nós vamos logo para Lucas 21. A Bíblia diz que Jesus estava no templo e de repente observando as ofertas dos ricos que traziam ofertas e colocavam lá dentro da caixinha da oferta. De repente chega uma pobre viúva e dá apenas 2 moedas de bronze. Jesus olha para os seus discípulos e disse: essa mulher, ela deu mais do que todos esses ricos, porque esses ricos deram aquilo que sobravam deles. Ela deu tudo quanto tinha para seu sustento. Eu aprendi desde cedo que o nosso Deus, antes dele olhar para a sua oferta, ele olha para o coração do ofertante, ele olha para a intenção do ofertante. Não adianta você chegar na igreja e dar 1.000, 2.000, 3.000 ou 50.000 de dízimo quando o seu coração não está na oferta. Você está dando, na verdade, como se fosse uma esmola, mesmo assim, de má coração. Cuidado, quando você for ofertar na próxima vez, saiba que Deus está de olho não na oferta, mas no seu coração. Lembra quando Abel e Caim foram ofertar ao Senhor? Os dois foram ofertar, os dois levaram oferta daquilo que eles tinham, daquilo que eles trabalhavam. Mas a Bíblia diz que o coração de Caim era do maligno. Cuidado. Em seguida, saindo dos templos, os discípulos mostram a Jesus a grande estrutura do templo, que inclusive nós vamos falar hoje sobre a construção desse templo por Salomão.
uma construção tremenda. A Bíblia diz que Jesus fala para os seus discípulos, não está vendo tudo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos perguntaram quando vai acontecer isso e que sinais haverá dessa situação. Isso no Evangelho de Lucas, capítulo 21. Jesus responde para eles e disse: não sejam enganados, cuidado. Virão muitos falsos profetas em meu nome e enganarão a muitos. Aí, terceira parte, diz, olha, haverá guerra e rumores de guerra, nação contra nação. E diz, olha, haverá terremotos, grandes terremotos em vários lugares. Haverá fome, pandemias e daí por diante. Jesus dá alguns sinais para eles. Se você quer ler sobre isso, no livro de Mateus, capítulo 24, é bem mais completo e bem mais detalhado quando Jesus fala sobre essa destruição do templo de Jerusalém. Que sinais haverão da sua vinda e do fim do mundo. Vale a pena conferir. Agora, livro de 1 Reis, capítulo número 8 e 9. Capítulo 8, um capítulo muito longo, muito comprido. Nós lemos este capítulo, mas algumas coisas achamos interessantes. A Bíblia diz que Salomão termina o templo e agora é a inauguração do templo. E ele faz uma festa na época da festa do tabernáculo. Ele oferece muito sacrifício. Um total de sacrifício foi tão grande, a Bíblia diz que era impossível contar. Era muita gente sacrificando, muita gente adorando ao Senhor com o seu sacrifício e as suas ofertas. Aí a Bíblia diz que duas coisas me chamaram a atenção aí. A primeira coisa é que as pedras da arca estavam ainda dentro da Arca da Aliança. E sabe qual eram as pedras? Eram as pedras que Moisés tinha pego da mão de Deus lá do monte. O que eu achei interessante aqui é o seguinte, é que Salomão, mesmo tendo construído um templo tão grande, ele disse coisas que mexem, coisas que não se mexem. Na lei do Senhor, nos mandamentos, na palavra de Deus, não pode se mexer um tio. Tá ouvindo? Mas veio aí agora há pouco um pastor, não sei se ele é pastor, dizendo aí que a Bíblia precisa de passar por uma reforma. Meu Jesus do céu, por que isso, né? Mas a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. A Bíblia diz que passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas as minhas palavras não hão de passar. Então eu achei interessante isso. Salomão construiu tanta coisa. Ele poderia até mandar fazer uma pedra com os mesmos dizeres, semelhante àquelas que tinham lá na pedra que Deus escreveu com o seu próprio dedo, mas não. Ele deixou lá aquilo que pode se mexer e aquilo que não se pode mexer. Uma delas é a própria palavra de Deus. Outra coisa que me chamou a atenção, a Bíblia diz que os sacerdotes, quando eles começaram a oferecer sacrifício, a glória de Deus desceu e manifestou-se dentro do tabernáculo, a ponto dos sacerdotes não conseguirem mais fazer o seu ofício. Eles não conseguiram mais fazer nada. Aí o que me chama a atenção aqui? É que num culto, o mais importante não é o louvor, o mais importante não é o pregador, o mais importante é Deus, é quando a sua palavra é pregada, a sua glória manifesta, aí é o que é mais importante na igreja, no culto, é a presença de Deus. Não adianta ter culto com pregação bonita se a presença de Deus não estiver. Não adianta ter culto com grandes pregadores se Deus não estiver lá. Por exemplo, na data de hoje, nesses dias está acontecendo no balneário de Camboriú, aqui na cidade de Santa Catarina, onde nós estamos, o grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Não adianta fazer grandes congressos, chamar grandes pregadores, se a presença do Eterno não estiver na casa. Muito bem, depois de construir, a Bíblia diz que depois de inaugurar, Salomão ora. Que oração linda! Ele ora e de joelhos dobrados ele começa a dizer, olha Senhor, que os teus olhos estejam atentos para esse lugar, que quando nós possamos clamar ao Senhor, o Senhor possa nos ouvir. Olha, se vir um estrangeiro aqui clamar, o Senhor ouça. Quando o teu povo sair para a guerra e vir aqui chorando, o Senhor ouça. E ele começa, irmãos, que oração linda! Esta está registrada aí no livro de 1 Reis, capítulo de número 8.
Aí lá pelo versículo de número 27, ele reconhece a grandeza de Deus. Ele disse, olha Senhor, eu fiz essa casa para a tua habitação, mas eu sei que tu és tão grande que nem a terra, nem os céus dos céus pode te conter, são pequenos demais para o Senhor. Ele reconhece a grandeza de Deus, glórias a Deus. Depois Salomão abençoou o povo e também é abençoado por esses. E eu gosto de chamar a atenção que os últimos versículos desse capítulo diz que, terminando esses dias, o povo foram para suas casas, todo mundo regozijando, todo mundo com os corações alegres. É assim que nós devemos voltar quando vamos à casa do Senhor. E aproveitando aqui, quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Pastor, ele também tem sentimentos. Algumas vezes, como pastor, já terminou o culto, não agora, né? Mas algum tempo atrás, muito tempo atrás. Terminava o culto, todo mundo ia para casa alegre, todo mundo feliz, todo mundo sorridente. Aí vinha um tira-prazer conversar algo com o pastor que não gostou da pregação, que não gostou da música, que não gostou do cantor, que não gostou porque não teve oportunidade, que não gostou por causa disso, que não gostou por causa daquilo. Infecta a gente de uma tal maneira que a gente chega em casa angustiado e triste. Pastor tem sentimento. Se você tiver algo para falar, fale algo que traga também fortaleza, firmeza, graça, vida. Se não, ore ao Senhor e o Senhor tira essa inflamação do seu coração e você não inflamará o seu pastor e a sua família. Mas é muito bom quando termina um culto, todo mundo vai para casa feliz, todo mundo alegre. E quando a gente chega em casa, a gente comenta. Eu comento com a minha esposa, minha filha, Deus falou. Ela diz, Deus falou. E Deus falou. E irmãos, aí no domingo a gente vai comentar. Irmão, quinta-feira no culto profético, que palavra. Aí outro irmão que na terça-feira, que palavra. Como Deus falou, como Deus usou aquele pregador. Aí é gostoso, irmão. Como Deus usou o cantor. E outra coisa aqui para nós, tá? Outra coisa para você também, meu irmão, minha irmã. Um dia um pastor me chamou e disse assim, vamos tocar lá na minha igreja, né? Vamos tocar lá, você fica tocando lá comigo e tal, porque lá não tem música, e o músico que tem são meia tigela, Irmão, nunca fale isso do músico que tem na sua igreja. Seja ele baterista, seja ele tecladista, seja alguém que mexe no som, seja alguém que está tomando conta de qualquer área na igreja. Eu sempre digo, eu tenho hoje o melhor sonoplasta que eu preciso na igreja. Eu tenho o melhor sonoplasta, eu tenho o melhor contrabaixista, eu tenho o melhor tecladista, eu tenho o melhor músicos na minha igreja. Ele pode ser músico que só saiba uma nota só, mas é esse que eu tenho. Então é ele que vale a pena a gente orar ao Senhor, pedir ao Senhor graça naquela vida daquele músico. Eu posso ter um pregador na igreja, irmão. O único pregador que eu tenho é o único professor da escola bíblica dominical. Ele só pode ter uma mensagem só. Não tem problema. É esse o melhor pregador que eu tenho na minha congregação, na minha igreja. Não menospreze ninguém na sua igreja. Tá, irmão? Eita, já ficou cumprido. Capítulo 9 de 1 Reis. Capítulo 9 de 1 Reis, a Bíblia diz que Salomão é visitado pelo Senhor pela segunda vez. A Bíblia diz que o Senhor se apresentou para Salomão pela segunda vez e disse, Salomão, eu ouvi a tua oração, tá? Eu ouvi a tua oração. Eu vou ficar aqui dentro desse templo, meus olhos vão ficar atentos aqui, meu ouvido vai ficar atento aqui. Eu vou ouvir tudo aquilo que você falou, as orações que forem feitas aqui, eu vou ouvir, vou abençoar, vou guardar, vou proteger, mas tem uma condição, né? Se este povo me abandonar, eu vou jogar esse templo à ruína. Vai ficar tudo acabado, vai ficar tudo abalado, que não vai ficar pedra sobre pedra. Olha, vai ser tudo destruído aqui, Salomão, né? Então, fale para o meu povo isso. Eu vou estar presente aqui, mas eles não podem ir após outros deuses, porque eu sou Deus zeloso. Daí por diante. Vale a pena ler, né, para não ficar tão comprido aqui. Aí finalizo aí, capítulo de número 9, a Bíblia diz que Irão, mais uma vez aí vai tocar o nome de Irão, que era rei de Tiro. A Bíblia diz que o rei de Tiro mandou tanto ouro para Salomão, em troca desses ouros, Salomão já mandava para lá barris de alimento. E agora Salomão pega 20 cidades
e dá de presente, ou em troca, né, a Irão, 20 cidades da Galileia. A Bíblia diz que Irão vai lá olhar as cidades que ele tinha ganhado e disse, não, Salomão, amigo, oh, é uma cidade que você está me dando aí, é uma cidade inútil, não quero não. E a Bíblia diz, finalizando, que Salomão ele tinha uma fábrica de navio. Fábrica de navio? Salomão tinha uma fábrica de navio. Está lá no capítulo 9, versículo 26. A fábrica de navio que Salomão tinha ficava lá perto do Mar Vermelho. E ele chegou a fazer uma frota de navio. E quem ajudou ele nessa frota de navio foi para buscar ouro lá em Ofir. Nem sei onde é isso, mas o ouro de Ofir era bom, era puro, era caro, era bom. E quem ajudou ele nesse transporte foi o rei de Tiro, Irão. Né? O rei de Tiro arrumou alguns marinheiros, pessoas que sabiam andar com navio, né? E buscavam ouro lá e trazia para Salomão. Sabe quanto trouxeram? 14.700 quilos de ouro. Era ouro para dar, né? Ouro demais. E tudo foi usado na obra do Senhor. Tudo foi usado lá no templo, nos utensílios, nas portas, nos umbrais. Que coisa linda. Aí termina o texto bíblico aí, né? Ficou cumprido. Deus te abençoe. Um grande abraço. Amanhã temos mais. Mais uma coisa só que eu quero chamar a atenção aqui é que o rei de Irão, ele não gostou muito das 20 cidades. E aqui dentro de mim vai dar problema. Você vai ver.